E é isso aí, estamos aqui mais uma vez com a presença ilustre do Marlos, que aparece de vez em quando, e com a Morgana Alessandra. Seja bem-vindo, Morgana. Obrigada, pessoal. Olá, obrigado pessoal, pelo tudo convite, bem? obrigado por estar aqui com vocês. Legal. Então, para a gente começar, vamos fazer aquele chororô básico, né? Sempre em memória do Will, né? Que é o que sempre nos cobra. Pede inscrição, pede like. Então já vou começar pedindo para você que não é inscrito no canal, que vai nos assistir. Vocês vão perceber que hoje não é um episódio ao vivo, é um episódio gravado. A gente ainda está de férias, mas logo a gente já vai estar de volta. Então se inscreva no canal, já pode deixar o like no vídeo. Pelo que o Marlos já me adiantou, conversa com a Morgana não tem como ser ruim, então já pode sentar o dedão no like, tá? Se inscrevam e ativem as notificações e compartilhem, né, esse vídeo com os amigos. É importante porque para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância e entregar para mais pessoas, quanto mais gente se inscrevendo e curtindo, melhor. Vocês podem também nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente está mais ativo ali, o @podletras, mas nós estamos em todas, @podletras em todas. Vocês podem nos seguir, vai ser um prazer. E nós transmitimos para o YouTube, Facebook e também para Twitch, mas nós estamos também nas principais plataformas de áudio. Vocês podem entrar no site lá, podletras.com.br, lá tem todas as informações, tem os episódios, tem a bio dos participantes aqui, né, dos apresentadores, tem lá os canais de áudio que a gente também streama, né? Enfim, lá vocês podem conseguir todas as informações que vocês precisam sobre o Podletras. E também para aqueles que estão se sentindo com o coração bom, né, Marlos? Além de dar aquele like e se inscrever no canal, também podem fazer um Pix de qualquer valor para o apoiepodletras@gmail.com. Essa é a chave do Pix. Então sintam-se à vontade e podem fazer as doações que quiserem. Agora sim, vou passar a palavra para o Marlos, que vai dar as boas-vindas oficiais para a Morgana, que está aqui com a gente hoje. Que prazer poder estar aqui com o César e com a Morgana. A Morgana é uma querida. Costumo falar que a gente é irmão de alma, porque a gente tem uma conexão sobrenatural, literalmente. Acho que é difícil até explicar por palavras. A gente tem uma conexão muito gostosa, uma parceria muito boa. Muito bom estar aqui com vocês. Morgana, bem-vinda. E como disse o César, absoluta certeza que o papo não será ruim. Não tem como ter uma conversa ruim, vai ser boa. Tem conteúdo aqui para dar, vender, alugar, fazer Pix, consignar. Isso aí. Bem-vinda. Fico lisonjeada. Fale um pouquinho sobre você para poder a gente entrar aí nas nossas perguntas. Vou falar assim. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Marlos Concedes, com o Will, que não está aqui, né? Espero que os espectadores gostem do nosso bate-papo. E o Marlos, vou começar falando exatamente disso, que o Marlos falou dessa conexão. Eu acho que ela é espiritual acima de qualquer coisa, independente da crença, do que falamos, do que acreditamos, ela vai além dos mundos que habitamos, né? E acho que isso que é importante. Então, assim, falar de literatura, falar de arte é um prazer para a gente, né? Vocês querem que comece por uma pauta específica, alguma coisa? Não, eu quero já começar perguntando por que você escolheu esse nome Morgana. Por que eu escolhi Morgana? Vou contar para vocês a história inteira de Morgana. Na verdade, até porque geralmente não me perguntam isso, César. Porque normalmente as pessoas acham que a Morgana é um nome de batismo e acho que talvez pela primeira vez muitos saibam que não é. Meu nome de batismo é Alessandra. Alessandra Hipólita, porque é um nome duplo. Hipólita era o nome da minha bisavó, dona Hipólita Vale Drummond, né? E eu tenho, inclusive, Hipólita tatuado, que é a rainha das Amazonas, né? E Morgana é meu nome na bruxaria, e foi um nome que eu adotei também por causa do teatro, por causa da literatura, mas, em princípio, é um nome na bruxaria. Minha mãe sempre brincou para mim que eu tinha que colocar o Morgana no meu nome como Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ou Maria da Graça Xuxa Meneghel. Talvez um dia eu ainda faça isso, sabe? Eu até pensei recentemente com a minha irmã, que a gente estava para fazer algumas mudanças pensando nisso. Falei, vamos colocar o Morgana? E acabei decidindo que não. Mas tem gente que nem sabe que eu me chamo Alessandra, sabe? Acha que Morgana Alessandra é meu nome. Eu tenho falado mais disso porque, academicamente, eu assino os meus artigos como Alessandra. Então, tem gente que não associa a mesma pessoa. E eu sou a mesma. Eu não me importo que me chama de Morgana, de Alessandra, de Hipólita. Eu gosto dos três do mesmo jeito.
Tá certo, tá explicado então o porquê da escolha do nome. Né? É um nome mágico, né? Um nome cerimonial. E claro que também não passa batido, né? Você acabou de falar o seu sobrenome e você tem parentesco aí com uma pessoa bastante famosa, né? É Tem sim. o Carlos Drummond de Andrade. Qual que é o, Meu qual que é tio o seu... bisavô, né? É seu tio bisavô? Tio bisavô. Ele era primo do meu bisavô, o marido da Hipólita. Aí, ó, que bacana. Essa era a minha curiosidade. Qual era o grau de parentesco que vocês tinham? E você chegou a ter algum contato assim, mas... Não, mais os meus bisavós, né? Eu nasci em Juiz de Fora e eles também. Eu não tive, não, porque a gente se mudou logo depois para aqui, para Belo Horizonte, e assim, eu não tive nenhum contato, não. Eu, particularmente, gosto muito das obras dele, não é defendendo apenas o lado da família, não, mas eu acho que. Para a família, Não, eu acho que ele escreve de uma forma contemporânea, uma forma que, sabe, é atemporal. Eu gosto muito do que o Carlos escrevia. Mas, assim, eu acho que é um nome de peso, apesar de eu não falar muito disso, eu estou até surpresa, César, porque eu gosto de falar de coisas que nunca falei. Então, assim, pela primeira vez eu estou falando de Morgana, de Hipólita e de Drummond também, né? olha aí, começamos bem. Com certeza. Mas, assim, é claro que o nicho de vocês é bem diferente, mas você acha que alguma coisa do sangue aí escorreu aí para você, te influenciou? Sim. Na verdade, eu assisti Na verdade, foi um mini curso com Juliana Vicente, que é a nossa companheira de ABES, e na época ela usou um termo que eu falei, eu vou adotar, multiartista. Eu acho que nós não somos escritores, quadrinistas, poetas, a gente é multiartista, porque se eu escrevo poesia também, mas não é um gênero a qual eu me dedico. Hoje eu me dedico muito mais aos quadrinhos do que à literatura de uma forma mais abrangente, né? Não só como acadêmica, mas como ficcionista, mas a poesia também é algo que me encanta. Inclusive, eu e o Marlos, a gente tem uma antologia que é meio escondidinha por causa do aporte político, em que eu abro a antologia falando exatamente através de poema. Então, isso é relativo, depende muito da proposta que a gente vai se encaixar. Porque eu acho assim, eu até citei o Marlos porque eu sei que ele é muito igual eu. Vou escrever sobre isso, vamos. Então, vamos embora e vamos botar a caneta no papel, vamos fazer. Eu li esse texto ontem, Morgana. Eu estava vendo aqui alguns textos antigos e olhei lá, Sol da Meia-Noite, falei, cara, que saudade daquele furor, daquele momento que a gente viveu, né, por trás ali dos pseudônimos. Foi bem legal. Sim, foi muito legal. Inclusive, eu peguei aquele poema e eu transformei ele. Não vou dizer que eu não curta, porque eu não tenho essa pretensão, mas é num poema mesmo imagético para uma disciplina. Eu ainda estava no mestrado. E ele tá. Depois eu vou te mandar o link, ele está como não listado. Eu gosto muito do efeito, porque foi completamente bem posicionado contra o ex, né? O ex que já foi. Mas não vamos falar disso. Não, acho que a gente podia usar esses contos depois para algum propósito, né? Exatamente, porque estão Qual muito que era o seu apelido lá? Então, eu criei, gente... Vai entregar. Então, não, o pior é que é só olhando, porque eu criei um nome em 3 partes. Eu peguei Mar, que significava tal, então, assim, só olhando, porque realmente é um nome quase que impronunciável, justamente para poder dar aquela despistada. É um nome feminino, então ficou assim, tem um nome e sobrenome. Ficou bem legal. O meu, outro dia eu até comentei com o professor, falou, qual foi o nome? Que ele me perguntou se eu tinha feito alguma coisa nesse sentido, foi Vênus Escarlate. Sim. Mas qual que é o nome da coletânea? Vocês não vão revelar? Vai ficar no mistério? O Presidente. O Presidente. O Presidente, tá certo. A venda naquela loja bacana, daquele homem rico, sabe? Online, a gente só fez e-book. Até uma galera queria fazer impresso, só que a gente achava que não era o momento de fazer estardalhaço demais, não. Foi onde a gente tinha, sei lá, 20 quantos mil mortos por dia, não lembro, 2, 3 mil mortos por dia. Foi no pior momento da pandemia que a gente passou. Não. Foi no pior momento, inclusive foi feito por pseudônimo, porque muita gente pensou em receber represárias, sabe? Então, assim, a gente não divulgou muito, mas foi gostoso de escrever, porque foi meio que uma catarse coletiva, né? Bota para fora, né? Aquele sentimento, aquela coisa. Entendo. Eu adoro meu texto de lá, é um texto assim que literalmente eu expurgo de dentro assim aquilo, enfim, né? Eu acho que é porque
A minha forma, só para complementar esse raciocínio, a minha forma de escrever poesia não é de Drummond, por exemplo, né? Não puxei nada meu parente. A minha forma de escrever poesia ela é muito afrontosa, ela é muito do mundo moderno mesmo, do que a gente vive agora, né? Então, assim, eu acho que foi quase como uma catarse. Eu nem gosto de falar que eu escrevo poesia, porque não é meu gênero eu gosto muito de ler poesia, mas não é o gênero que eu escreva com tanta frequência. Eu escrevo quando é para afrontar, ou para me posicionar, ou para enfrentar, que eu acho que, na verdade, está tudo na mesma caixinha, né? Sim. Mas, assim, para a gente falar só mais um pouquinho do Carlos Drummond de Andrade, tem algum material dele aí que está inédito, escondido? Você que é da família, sabe de alguma coisa? Não sei, não posso te dizer, sinceramente. Eu não tenho conhecimento, não é nem que eu não queira te dizer por vontade, mas é porque eu não tenho tanto contato com essa parte da família, esse lado sabe? da família, sim. Pois é. Minha avó faleceu o ano passado, né? Que era filha de Hipólita, e todos os meus tios, que eram filhos dos dois, do casal, eles faleceram. Minha avó foi a última que foi. Ela era mais velha, mas ela foi a última a falecer. Então, assim, minha tia morreu em janeiro do ano passado, a mais nova, e minha avó, que era mais velha, morreu no final de abril, entendeu? Então, assim, foi uma perda muito grande. Sim. E até não tem tanto quanto a família, essa parte da família. Eu até quero ter. Eu tenho uma grande amiga que a família dela mora em Itabira, ela tem uma amiga em comum também que é aparentada com eles. Eu tenho vontade de retomar esses laços, mas por enquanto eu não tenho muito esse canal de acesso, sabe? Eu vivi muito mais, talvez, no lado da família Vale do que da Drummond. Né? Não por opção, mas por consequência de ter mudado para cá, para Belo Horizonte, eu saí daquela região, né? Enfim, é meio por isso. E assim, é aquela coisa, né? Hoje, 2022, quer dizer, esse episódio provavelmente já vai estar passando em 2023, né? No comecinho do ano, mas enfim. 2022/2023, se você se muda, isso não é uma grande coisa. Você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem N maneiras de manter contato. Anos atrás, e não precisa ir muito longe, ali nos anos 2000 mesmo, 2000, 2002, 2003, você se mudava, apesar de já ter ali um Orkut, um Facebook, ali um mês, mas você perdia o contato. Acabava, assim, porque não era todo mundo que tinha acesso à internet naquela época. As pessoas não lembram disso, acham que não, mas em 2002, muita gente não tinha Sim, não, cara, eu acho que e-mail. Assim, até mais, porque assim, eu falo, eu que moro assim, não na roça, mas também não na região metropolitana, cara, assim, que eu acho que foi o que marcou a minha vida. 2010 foi quando eu perdi o meu irmão. Eu lembro do Orkut, em 2010, eu lembro que eu recebi muita mensagem no Orkut, mas não tinha essa facilidade de comunicação. Não. Então, assim, a gente está falando de 12 Aliás, anos. não existiam smartphones, né? Só aí Sim, já porque exatamente. Hoje você está andando na rua, você recebe as mensagens, responde. Sim, até os próprios aplicativos de mensagem, né? Porque, assim, o WhatsApp eu lembro que acho que saiu quando eu estava na faculdade, assim. Eu lembro que eu comecei a usar o WhatsApp na época da faculdade. Sim. Eu entrei em 2012, então, assim, tem aí pelo menos uns 8 ou 9 anos. Então, assim, isso aí... E eu até, entrando um pouquinho de gancho nesse assunto, eu tenho uma dificuldade que eu tenho aprendido a mudar. Exemplo, eu sou vizinho do César. O César mudou. Cara, a pessoa que eu não convivo diariamente, eu acabo perdendo um pouco aquele contato, porque eu tenho muito mais hábito de dialogar, seja por mensagem, com pessoas que eu convivo, porque para você saber o que está acontecendo, porque você vai falar sobre o quê? Se você não tiver um assunto em comum, é igual a gente, normalmente, eu, Morgana, eu, César, eu, Débora, eu, Will, a gente fala sobre literatura, fala sobre os acontecimentos da literatura. Claro que tem momentos que a gente até excede, né, esse limite, fala sobre a vida pessoal, marido, filho, parente e tal, mas normalmente você tem aquele assunto central em comum que no nosso caso é a literatura. Mas quando você perde, né, esse contato, ontem mesmo eu saí com 2 amigos e a gente falava sobre isso. Amigo de escola, que eu não tenho nenhum amigo de escola. Amigo, assim, para falar sempre. De vez em quando, esbarro com alguém na cidade e tal, mas amigo... tem visto a galera? Como é que tá? Isso aí, mas assim... O assunto é sempre esse. Aquela pessoa, assim, eu sei que fulana tem 2 filhos, Joãozinho, Pedrinho... Não sei. E olha que eu estudei 11 anos na mesma escola, entendeu? Tem pessoas que eu iniciei na alfabetização, fui até o último ano, e mesmo assim a gente não criou esse vínculo. Isso é meio doido, né?
Eu também mas acho. Até pouco tempo eu convivia com muita gente do meu ensino médio, da faculdade, sabe? Mas quando tivemos a primeira eleição logo após do golpe, a gente já se separou. E eu não consigo conceber como um psicólogo, eu sou psicóloga de formação, né? Como um psicólogo poderia ter votado no inominável. Então, nossa conversa não é sobre isso, mas eu sou uma pessoa que se posiciona sempre. Sim. Então, nós formamos o núcleo, né? Dos psicólogos de esquerda. E esse núcleo é o que vai viver comigo o resto da vida. Então, assim, fez uma secção ali, sabe? Sim. Separou. Então, assim, e os meus colegas de infância, eu perdi todos por conta da votação. Já lá no Aécio Neves, eu já tinha perdido. Então, assim, o que me restou foi o que me abraçou, o que me acolheu, o que me restou foram as artes, né? E que coincidiu na época que eu entrei para o mestrado, coincidiu quando eu entrei para a ABEST, para a Academia Mineira, para a Liga de Autores. Então, assim, esses núcleos que fervilhavam sobre arte, que são todos muito posicionados com relação a uma postura pela hegemonia, pelo não preconceito, né? pela aquela condição da gente se tratar todos iguais da mesma forma, foi aí que me salvou a vida. Porque se eu tivesse dependendo dos meus amigos de infância, hoje eu estava sozinha, abandonada. Mas deixa eu aproveitar e fazer um gancho com isso que você falou. Você falou da sua profissão como psicóloga. Quero pegar esse gancho aí. Eu vi você falando que a sua profissão é psicóloga, não escritora, certo? Mas você é enganjada num monte de coisas de escrita. Você gostaria de dizer o contrário? Fala assim, não, minha profissão é escritora. Psicóloga é uma coisa que fez parte da minha formação. Você gostaria de poder falar isso? Ou não? Não, eu sou psicóloga. O negócio é ser psicóloga mesmo. Não, porque eu desisti eu desisti da medicina para fazer psicologia, então eu nunca abri mão de marcar a minha presença enquanto psicóloga. Mas eu sou uma pessoa também das letras, digamos assim, né? Eu fiz mestrado em letras e literatura, estou no doutorado em letras e literatura, então eu tenho as duas formações que complementam. Eu já tinha feito um ciclo de MBA, pós-graduação, licenciatura, bacharelado em psicologia, mas eu segui um caminho, eu vou dizer assim, como se fosse um Y. Ele bifurca, mas ele não se separa. E vou te dizer por quê. O meu mestrado, eu usei a psicanálise e a psicologia para fomentar o meu estudo entre cinema e literatura. E é o que eu estou fazendo agora no doutorado para construir a minha história na etnografia através dos quadrinhos. Então, assim, eu consegui juntar as duas coisas numa bacia só. Isso, para mim, custou ficar claro. E assim, é uma profissão, isso é aquilo, é um hobby? Não. E eu descobri isso na FIC, com uma amiga querida que eu fiz lá, a Luísa Lemos, que ela virou para mim uma hora, gente, muito quente. O FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, para quem não conhece, é o festival mais importante do Brasil, que são dos do mundo, né? Para quadrinhos e cultura pop de uma forma geral. E estava muito quente. Foi aqui em Belo Horizonte, em agosto, né? Estava fervilhando de emoções e calores reais, sabe? Falou, Morgana, você acha que você vai ficar 5 dias nesse calor, 12 horas por dia, se não for uma profissão? Isso é a sua profissão também. É uma segunda profissão, como eu sou bancária e sou quadrinista. Sim. Então, assim, eu tenho duas profissões. Eu sou psicóloga e sou multiartista. Você vai falar assim, você é quadrinista, escritora, roteirista? Não, eu sou artista. O que eu vou fazer? Isso pouco me importa. Eu sei que Depende eu vou estar produzindo. Depende do momento, né? Depende do momento. Você vai produzir algo diferente. Duas profissões. Só que diferente, né? Aquela velha história daquela perguntinha que a gente está acostumadíssimo a ouvir, que a gente sempre fala nos grupos, né? Que a gente... Tá junto, né, Marlos? Tá, mas você é escritora, mas você faz o que para viver? Faz o quê? A gente está acostumado a ouvir essa mensagem, porque o escritor no Brasil ele não vive de literatura, e realmente o que paga os meus boletos, o que me sustenta, eu falo assim que eu me sinto uma pessoa privilegiada, que tem um padrão de vida bacana para a maior parte dos brasileiros hoje. Eu acho que eu usufruo desse privilégio, tenho noção de que sou privilegiada e faço questão sempre de marcar isso, sabe? Porque a gente precisa, até para entender as minorias, entender o quanto que é importante investir em educação no Brasil, porque tudo que eu tenho foi através do meu estudo, do meu trabalho. Eu não venho de família rica, eu não sou herdeira de nada, então tudo que tem dentro da minha casa, cada agulha que tem aqui dentro, fui eu que comprei através do meu esforço. Eu, com meu marido, né? A gente construiu uma vida. Então, assim, eu vivo da psicologia, mas também vivo também dos quadrinhos, entendeu? Isso é uma segunda profissão. Você vai ver que eu vou falar mais dos quadrinhos, porque acho que eles me recebem muito melhor do que a literatura. E eu quero pegar um gancho sobre os quadrinhos, era uma pergunta que eu estava guardando aqui. A gente teve aqui no mês de novembro, o Oscar Nestarez, e eu fiz uma pergunta para ele,
eu quero refazer para você, mas com outra perspectiva. Eu perguntei a ele se o gênero de terror, horror, né, ele ainda tem preconceito, ele ainda é mal visto dentro do mercado. Eu te pergunto, o quadrinho ainda é visto como, assim, não um gênero, mas é uma... Eu não sei nem a forma que se fala, né? Se é um tipo de mídia, se né? É diferente ali do audiovisual, do livro. Ainda existe preconceito, vocês ainda precisam muito. E eu falo vocês até entrando, porque com muita humildade, né, e muito despretensioso, eu tenho 2 roteiros, César, se você não sabe, eu tenho 2 roteiros em projetos com a Morgana, que ela organizou, não idealizou. Sabia. Um desenhado pela talentosíssima Marília de Aguiar, que parceirona da Morgana, olha, lindo, Terror em Nanquim, um projeto fantástico, fantástico, fantástico. E outro que eu roteirizei, e o Nicolas Santos também desenhou, também, cara, é fenomenal. E assim, aprendi muito, muito mesmo. Inclusive ontem, lá na live de novembro, o Oscar falou que a capa de um livro dele, que eu não vou lembrar o nome, foi o Marcel Bartolo que fez a capa. Eu seria parceiro do Marcel, mas ele estava com a agenda cheia e ele acabou tendo que deixar o projeto, mas fiquei muito feliz em trabalhar com o Nicolas, porque o Nicolas também muito sensível, tem um traço muito vivo, muito forte, enfim. Resumindo a pergunta, Morgana, a nossa classe de quadrinhos ainda sofre esse preconceito? Ainda é mal vista dentro do mercado? Nossa, essa pergunta a gente vai ter que destrinchar em várias, né? Agora você me deu possibilidade de subir no palanque para fazer o meu discurso. Por quê? Porque eu subo todo dia. Subi essa semana para defender os quadrinhos e vou subir sempre. Primeiro, porque existem 2 momentos, né? Eu posso dizer, como a pessoa que consumiu esse gênero por anos, como a psicóloga Red Banger, que sempre consumiu, nunca teve medo de dizer que gostava de heavy metal, que curtia cinema e literatura e quadrinhos de terror e horror, né? E sempre foi o meu mundo. Então, e hoje, como uma pessoa que produz, que pesquisa na área, eu acho que são 2 momentos distintos. Eu nunca senti preconceito enquanto escritora de terror e horror ou quanto quadrinista de terror e horror. E vou te dizer por quê. Porque eu convivo nesse meio. A gente está numa associação que é de gênero, né? Eu participo de bolhas que são de gênero, mas eu sinto na academia, sempre senti, sabe? Que existia um preconceito, aquela ali, a do terror, a menina que gosta de rock and roll, a menina, sabe? Eu sempre percebi que tinha esse preconceito. Antes eu me ligava muito nele, eu me importava muito. Quando eu entrei no mestrado, eu fui recebida por uma orientadora maravilhosa que me acolheu com um projeto que até então ele abarcava found footage e Penny Dreadful, e era o caminho que eu ia seguir. E aí ela me sugeriu que eu tinha que seguir aquilo que eu mais gostava, que era o autor que eu mais admirava, que era Edgar Allan Poe, ou Lovecraft, né? Ela até citou um dos 2, e que eu conseguisse seguir um caminho onde eu estudasse o que eu gostava e o que eu produzia. Foi lindo, maravilhoso. E eu comecei a arrumar os meus espaços, a entrar naquelas brechas que me eram dadas, sabe? Sim, então, sim. À medida que você vai ocupando os seus espaços, você vai sendo acolhido pelos seus. No meu programa não existe um grupo de estudos específico de horror ou terror, de insólito, maravilhoso, ou de quadrinhos. Só que eu fui buscar isso fora. Aí eu comecei a fazer curso em outros programas, em outras universidades. Eu entrei em grupos de estudo de outras faculdades e te confesso que fui muito mais bem recebida do que no meu. Porque ali eu era diferente, nos outros era igual. Sim, grupos, sim. Por exemplo, que eu e o Oscar frequentamos em comum, congressos e simpósios, que a gente sempre vai se esbarrando. Porque nós estudamos a mesma coisa. O Oscar é uma referência para mim, né? Inclusive porque ele já está mais à frente do que eu nos estudos. Ele já consegue ter uma visibilidade e talvez uma clareza que eu ainda estou adquirindo, porque eu sou doutorando, ele já é doutor. Então, assim, eu acho que a academia ela me mostrou isso. Quando eu passei, na verdade, até para contar a breve história, eu fui aprovada no doutorado antes de defender o mestrado. E assim, eu fiz isso tudo ao mesmo tempo, em dezembro e janeiro deste ano, dezembro do ano passado, janeiro deste ano, eu finalizei minha dissertação e fiz o meu projeto de doutorado ao mesmo tempo, né? E fui aprovada em primeiro lugar na literatura, fui aprovada em primeiro lugar na linha literatura, que é a linha 1 no meu programa, e em primeiro lugar geral do programa. Aquilo me deu uma força para seguir em frente, para acreditar no que eu podia fazer. Porque aquelas pessoas que estavam ali todas, não desmerecendo sob hipótese alguma, estudando outros autores contemporâneos, autores nacionais, com outros propósitos, a pessoa que estudava o terror, o horror, o quadrinho, o cinema de gênero,
sabe? Ela também estava ali para mostrar o que ela veio fazer. Então, é por isso que realmente hoje eu subo no palanque, é por isso que hoje eu defendo mesmo, porque eu acho que eu sei do que eu estou falando. Eu comecei a propor estudos, né? Por exemplo, que eu apresento em congresso, estudando a imagem, os quadrinhos, através de autores que realmente entenderam a imagem como algo academicista. Aí eu acho que você começa a marcar para que você veio, aí você começa a ser percebido, as pessoas começam a dar valor ao que você fala. Lógico que eu tenho muito caminho a percorrer, eu entendo que hoje eu tenho uma viagem muito grande, a minha orientadora me deixa muito à vontade para seguir o caminho que eu quero, inclusive foi uma proposição dela que eu estudasse através da etnografia a minha produção enquanto quadrinista independente de gênero de terror e horror estudando Edgar Allan Poe. Então, surgir dessa proposta é uma continuidade do que eu fiz no mestrado. Então, assim, o Oscar, por exemplo, ele vai mais pelo viés da literatura. Eu hoje vou para o quadrinho, mas eu comecei pelo cinema, né? E o Marlos, até para finalizar, ele falou a questão de um gênero do outro, na verdade, linguagem. Eu estou num programa de linguagens, né? Eu estudei a linguagem dos quadrinhos no cinema, a linguagem do Edgar Allan Poe no cinema e nas séries televisivas e na literatura. E hoje eu estudo nos quadrinhos. Eu entendo que o quadrinho, para mim, hoje ele é uma pauta tão maior que eu vou precisar de um doutorado inteiro para defender minha tese em quadrinhos. Sendo que no mestrado eu consegui fazer recortes pequenos para chegar num recorte psicanalítico que eu ansiava, né? Então, assim, eu acho que a gente vai começando a ocupar esses espaços de fala, a gente vai entendendo que a gente pode se posicionar enquanto artistas de gênero, né? Você vê, por exemplo, no Jabuti desse ano, a gente tem a Glau, que está lá como finalista ainda, a Cláudia, que estava até há pouco tempo, e eu tenho, com muito propósito, carinho e amor, um colega do meu programa, o Gabriel Nascimento, que ele é hoje finalista do Jabuti com quadrinho. O quadrinho dele é simplesmente incrível, não tem uma única palavra, que eu acho que é melhor. O texto ele fala por si, e ele é roteirista. Então a fala ela sobressai pelos poros, sabe? Eu acho que está além disso. E assim, e finalizando isso que eu gostaria de comentar sobre a questão, eu falo que o nosso trabalho ele é marcado pelo reconhecimento dos iguais, sabe? Dos seus pares. A gente tem o HQ Mix, que é o Oscar dos quadrinhos, né, no Brasil, é o prêmio mais importante de quadrinhos, né? E escrevemos A Silente, que é uma obra minha, da Marília, uma adaptação, eu fiz a tradução, adaptação, roteirização, editoração, a Marília fez a ilustração, e é uma obra belíssima, que a gente faz em uníssono, acho que não dá para perceber onde começa Marília e termina Morgana, onde começa Morgana e termina Marília. É uma obra que tem uma voz só, né? E a nossa Silente, bacana. Ela hoje concorre como finalista, como melhor adaptação Brasil, e eu concorro como melhor roteirista. Então, eu acho assim que ser finalista num prêmio desse porte, eu estando concorrendo com Marcelo Quintanilha, que é premiado no mundo inteiro, sabe? Inclusive, não sei se ele é seu parente, Marlos, mas o Marcelo é maravilhoso. Espero então, que seja. Eu não posso ter dúvida nenhuma que esse é o caminho, né? Sim, sim. Não, e assim, e agora eu pego a sua resposta e destrincho também, porque é resposta e é pergunta em cima de resposta. Acho que eu nunca fiz essa pergunta e o objetivo, de forma alguma, é polemizar, porque realmente a gente está falando de nicho, porque é o terror, é o horror, é o quadrinho. Sim. Você acha que hoje, né, em pleno século XXI, em pleno ano 2022/23, você, Morgana, você, Marília, você consegue enxergar, às vezes não com você, mas acontecer perto de você, o preconceito, o machismo por você ser mulher dentro do horror e dentro dos quadrinhos? Existe isso ainda? Você já passou por isso ou não? Você encontrou a porta aberta ou as pessoas te respeitam enquanto mulher, quadrinista, roteirista, editora e tal? No ambiente que eu frequento hoje, sim. Na bolha que eu estou hoje, sim. Nos profissionais que eu conheço hoje, sim. Hoje eu percebo que existe, né? Os painéis que estão sendo mostrados, não se fala de mulher nos quadrinhos, é do quadrinista, da quadrinista, sim, do profissional, do artista. Então, eu acho que quando você não diferencia, você está dando no mesmo local, né? Mas eu já senti assim, eu e a Marília, a gente foi simplesmente preterida do lançamento das obras que ganharam a premiação de Blank em Minas.
Nós não fomos convidadas, eu e ela. E eu nunca falei disso em público. A gente não ficou nem sabendo. Então, a gente fez o nosso lançamento maravilhoso no Canto do Gárgula. Foi incrível com o Daniel. Foi online, porque era pandemia. Mas eles fizeram um evento depois, assim que liberou o pessoal para poder se organizar, na Biblioteca Estadual aqui, que diante da lista nós não fomos chamadas. Éramos as únicas mulheres ali. Eu acho que tem uma outra moça também, se eu não me engano, mas não fomos chamadas. Por exemplo, eu sou a única mulher que concorre. E não dá para dizer que esqueceram. Esquecemos de chamar. Não tem como. É uma justificativa meio sem lógica, né? Existe preconceito no ambiente acadêmico, eu não percebo mais, não percebo porque eu não deixo que isso seja percebido, porque eu mostro a qualidade da produção acadêmica que podemos fazer e não me deixo nunca ter uma nota menos que A, menos que 90, para que eu marque para que eu estou ali, porque eu vou pesquisar, eu vou defender, eu vou mostrar o artista nacional, os artigos que eu tenho mostrado sempre versam sobre quadrinhos, heavy metal, gênero de terror e horror, sempre sobre a margem, porque eu pensei exatamente isso, eu vou trazer da margem para o centro. As minhas pautas vão sempre falar disso. Eu apresentei num congresso na Guatemala, né, que eu falei de uma banda de heavy metal brasileiro, com uma lenda da Iara, né, que inclusive é o meu quadrinho com a Marília na nossa Terror e Nanquim. Foi proposital isso. E eu estou sempre marcando isso. Então, a minha proposta é falar daquilo que eu acredito, das pessoas que eu acredito. Semana passada eu levei o do Capirotinho, que é o Guilherme Infante, que é um amigo querido aqui de Minas, né? Eu conheci ele pessoalmente no FIC, ele é de Patinga, e o Capirotinho, para mim, assim, coisa para ser tatuada na pele. Eu sou apaixonada pelo Capirotinho. Nossa, você vai levar tirinha de humor para um congresso do porte de aspas, por exemplo, no Brasil? Vou. Eu levei para a Sábia Jornadas da USP o Pele de Homem do Zanzini, né? Mas é diferente, a gente tem que estar sempre buscando referências cult, mas também trazer o que é daqui. O nacional sempre, né? Sim. E assim, e você disse algo que me abriu assim uma memória muito antiga, lá na nossa quarta série, 99. Mas peraí, Marlos. Quem quiser ouvir a memória da quarta série do Marlos, já se inscreve no canal, deixa o like, já assina, né, aciona as notificações, já compartilha esse vídeo. Peraí, Marlos. Curtiu? Se inscreveu? Agora o Marlos vai contar. Vamos lá. Agora eu posso falar. Cara, tipo assim, eu lembro que eu tive uma disciplina de... Não era escrita criativa, era algo dentro de português. Eu lembro até, o nome da professora era Silvia, e ela disse algo que assim, cara, eu tinha 9 anos, eu nunca esqueci, ela falou, conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de vocês. Ela falava isso com a gente, vocês aprendam, vocês se esforcem por vocês. Não é pelo pai, não é pela mãe, não. É por vocês, porque lá na frente é de vocês. Vocês vão levar isso para onde vocês forem. E ouvindo agora Morgana falar, cara, imagina só, uma mulher, né? Uma mulher que, como ela falou, que tudo que ela tem foi porque ela suou junto com a sua família, ela sabe o que ela deixou de comer, onde ela deixou de ir, os lugares que ela deixou de visitar, roupa que deixou de comprar, para poder ter o que tem hoje, mas assim, uma mulher que tem conhecimento. A arma dela é o conhecimento. O lugar de fala dela é o conhecimento, porque ela aprendeu, ela se dedicou. Cara, eu acompanho a Morgana e de vez em sempre a Morgana está sempre com muita coisa para fazer. Lembro que ela citou agora há pouco que ela estava fazendo ali... Multiartista. Exatamente. Mas então, só, César, que a Morgana ela é multiartista dentro e fora da arte. Por quê? Cara, para uma pessoa estar fazendo uma tese, desenvolvendo isso, fazendo aquilo, roteirizando, idealizando algo, tem um site, trabalhando, mãe de 2 filhas adolescentes, esposa. Cara, então assim, é isso. E ser artista hoje é isso. Se você realmente quiser ter, né, um conteúdo para você chegar e falar assim, não, eu falo com propriedade porque eu estudei para isso, né? Eu dediquei parte da minha vida para isso. É igual aqui. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha dele. Cara, o César, hoje a gente fala de Pod Letras, mas esse cara sua camisa. Não desmerecendo o Will, a Débora, que passou por aqui, mas ele falou, a gente teve uma conversa aí há 2, 3 meses, que ele falou assim, cara, se eu puder eu faço, apresento de segunda a sexta, porque eu gosto, isso aqui é o que eu gosto, e é isso aí. A pessoa que, quando ela se propõe algo, é exatamente isso. Não, eu vou dar o meu sangue, porque quando alguém vier falar, eu vou bater de frente e falar assim, não, eu tenho conhecimento, eu tenho voz, eu tenho lugar de fala para poder eu estar aqui.
Então, assim, Morgana hoje, quando ela fala de literatura e de arte, é porque realmente ela se dedicou, ela pode falar. Então, uma mulher que lutou, que batalhou, e bater de frente com esse preconceito, com esse machismo, sexismo, misoginia, enfim, tudo isso, cara, ó, é de aplaudir, é de tirar a cartola e falar assim, você chegou lá e abre porta para muitas mulheres, porque hoje em dia a gente, com o advento da internet, nossa, advento é velho, né? Parece que eu tenho 83 anos. Com a chegada... Parece que começou... advento. Eu também gosto. Outrora, eu adoro advento, essa palavra. Eu também gosto. A gente vê que, assim, as pessoas olham a gente com outros olhos. Eu, semana retrasada, eu estava na igreja, César, o pastor Felipe, que de vez em quando entra aqui, eu falo com ele e tal, a filha dele tem lá, assim, 7, 8 anos. Ele falou que esses dias ele passou a live, ela olhou, pai, é o Marlos, olha lá, pai, é ele, aqui da igreja, olha ele. Ele tá lá na televisão. Aí ele falou, ué, mas é ele mesmo? Ela falou, não, é assim, olha só, até o nome é igual, olha só, o sobrenome é Quintanilha. Aí ela falou assim, eu quero ser youtuber igual a ele. Então, olha só o poder de influência que nós temos. A filha do Paulo, César, o Paulo que sempre entra... Que eu sempre erro o nome dele. Exatamente, que é Clube da Ciência, Alícia e Helena. Disse que ela chegou na escola... Eu sei lá porque eu sempre chamo ele de Marcos, é o Marcos. Ela chegou na escola... contando para todas as amigas que tem um amigo famoso que aparece no YouTube, que aparece na televisão. Então, assim, olha o tamanho, né, da influência que a gente tem sem nem perceber na vida de mulheres, na vida de meninas, na vida de meninos, na vida do pobre, do periférico, do preto, enfim. Então, assim, cara, isso é muito grande. Esse conhecimento que a gente usa em favor da arte é gigante demais. Era isso. O Marlos empurrou a Morgana... Para completar uma coisa que você falou... Empurrou a Morgana do palanque e subiu. O Marlos é muito querido, ele tem um poder da oratória, ele fala muito bem, né? Eu acho isso. Ele é uma pessoa iluminada, eu sempre disse isso para ele, não tem por que não dizer aqui online, né? Apesar de não estarmos online, estaremos uma hora dessa. Mas, enfim... eu acho que não senti esse preconceito tanto no universo artístico, porque é uma galera muito do bem. Não que as outras profissões não sejam, tá? Mas é uma galera muito aberta, né? A gente sabe que a gente caminha na fronteira, as pessoas ainda têm muito preconceito. Eu senti isso muito, por exemplo, teve a foto das mulheres autoras, que a gente foi aqui, várias mulheres no Brasil, e fui aqui. Eu era uma das poucas ali que produzia literatura de gênero e quadrinho, mas isso nunca me importou, porque eu também produzo infantil, porque eu também, né? E a gente tem que estar sempre nos grupos. Mas eu senti muito preconceito na minha carreira a vida inteira. Por ser psicóloga, tem muita mulher, mas eu sempre trabalhei muito com a empresa, com atendimento para a empresa, atendimento psicológico para grandes empresas, viajei muito, morei em muitas cidades, e eu vou falar para vocês, ali que era sofrimento, sabe? Eu ainda às vezes sofro isso da mulher não poder ocupar uma posição executiva. Eu acho que a minha vontade de ter uma segunda carreira era muito por isso. É o cansaço, a exaustão de estar sempre tendo que provar que eu sou boa, sabe? Aí chegou num momento da minha vida que eu falei, eu posso me dar o luxo de seguir um caminho Y, que eu vou bifurcar aquilo que eu faço no dia a dia, eu vou me dividir em duas, como o Marlos falou, né? Aí eu me divido na minha carreira de psicóloga, seja ela clínica ou RH, e sigo a minha carreira como escritora e quadrinista, e aí eu vou vivendo. Mas eu senti muito preconceito, coisas assim que não caberia contar aqui, né? Porque são experiências terríveis que a vida inteira eu passei, inclusive várias delas muito negativas. O que me tirou da arte lá atrás foi exatamente a questão do assédio sexual, da música, por exemplo, que de todas as artes é a que mais me encanta. Mas eu não sei, eu criei um bloqueio, até falar disso é difícil. Um dia eu conto isso para vocês, uma outra história do amanhecer. Outro dia eu falei disso num programa que temos aqui em Minas, que chama Psicólogos do Rock. Até depois, se vocês quiserem conhecer, eu falei exatamente por que eu não quis continuar aprendendo nenhum instrumento, não quis seguir pela música. Então, eu acho que eu queria um caminho onde eu fosse benquista. E eu acho que de todos aqueles que eram uma possibilidade artística, a literatura, sabe, o quadrinho, colocando tudo isso num guarda-chuva só, era o que ia me receber melhor, né? Então, assim, por mais que fosse algo que eu gostasse, eu não sou boba. Eu sabia que ali eu podia, né, caminhar de uma certa forma com tranquilidade, né? Sim. Você encontrar pessoas, como você disse lá ali atrás, né? Pessoas mais abertas, né? Mais receptivas, e já com esse
assim, de revolucionário, digamos, que o artista está sempre revolucionando, né? Não tem jeito, não tem para onde correr, né? Realmente eu acho que você fez uma boa opção, e até porque você vai deixando bastante trabalho para trás, importantes, interessantes. Eu vou até puxar agora já para um desses trabalhos, que você é editora da arte do terror, né? E vocês produzem antologias na área de terror. O Marlos também é da equipe. Ele ajuda alguma coisa lá, Morgana? Ele faz alguma coisa? Não, Sim. Mas Arte do Terror é um projeto lindo, projeto que começou em 2016 com o Fernando. Eu participei de uma seleção para ser antologista, né? E nessa ocasião eu fui uma das pessoas escolhidas, e ele resolveu deixar o projeto em 2018. Acho que foi 2018 mesmo, 2018, 2019, e ele me entregou o projeto, né? Considerando que das pessoas que ficavam, eu era que estava mais preparada para assumir a função dele. É um querido, uma pessoa que eu gosto muito, e de lá para cá eu tenho feito editoração. Logo depois, algumas pessoas mostraram interesse em fazer parte do projeto, o Marlos é uma dessas pessoas, e antes da pandemia, acho que o Marlos entrou em 2019, 2020, ele é um dos nossos antologistas, né? A gente tem um time, uma equipe, todo mundo faz esse trabalho de forma completamente filantrópica. A gente não ganha nada por isso, nosso propósito é sempre fazer as antologias de forma completamente gratuita para os autores. E assim a gente já publicou mais de 600, 700 autores hoje, até então, né? E a gente tem 10 edições de série, da nossa série Arte do Terror, cada uma focando num tema, e a gente tem as séries comemorativas também, e as traduções para o inglês, italiano e espanhol. Então, assim, a gente é um projeto muito bacana. Eu falo que ele está um pouco em stand-by, porque a gente precisa de mais gente na equipe e pessoas que saibam trabalhar com ferramentas e mídias sociais, que é o que eu não tenho tempo. Por exemplo, hoje eu custei toda a parte de hospedagem, toda a parte de site, isso eu pago do meu bolso. Mas só que eu não dou conta de pagar um profissional de mídia. E a gente precisa de alguém que mexa no WordPress, mexa no site. Eu até falei com o pessoal, a gente tem que abrir uma seleção para trazer essa pessoa, mas esse ano foi um ano muito atribulado para todos nós. A gente só fez uma edição esse ano, né? Então, assim, esse ano a gente tem uma edição pronta, que é uma organização do Marlos e com o Rangel para lançar, só que a gente precisa de ter tempo para pôr a casa em dia. E é um projeto que, apesar das pessoas não saibam, ele toma muito tempo nosso, porque ele tem edição, ele tem diagramação, ele tem editoração, ele tem preparação de texto, tem o vai e volta de texto com o autor, tem autor que é mais melindroso e que é de se esperar, às vezes a pessoa não quer aceitar o autor. E sem contar que a gente recebe muito texto. A seleção é muito difícil, porque, assim, cara, eu lembro que na edição 7, na Dia de los Muertos, cara, eu recebi quase 100 textos, e para selecionar só 30. Aí, tipo assim, eu falava, cara, eu vou usar esse critério para poder selecionar. Aí, sei lá, eu tinha 28 contos, eu tinha 10 que estavam empatados, eu tinha que ficar buscando ali algum motivo para poder eu desclassificar um conto. Isso é horrível, porque eram contos muito bons, são contos muito bons. Eu lembro que, assim, se teve um ou dois que realmente eu olhei e falei, cara, isso aqui, o cara viajou na maionese, porque são contos muito bons. Eu lembro que teve um que me marcou muito, no caso do Alisson, que é Alegra parte 1 e parte 2. Cara, eu nunca vou esquecer esse par de contos, porque são muito bons. Então, assim, Arte do Terror tem já um público muito cativo, tanto leitor quanto de autor. E quando você abre uma seleção, a galera envia muito texto, muito texto. Então, para você selecionar, é um trabalho daquele. E para vocês verem, né? Como é... Oi, pode perguntar. Não, pode falar, depois eu falo. Quando eu fui selecionada como antologista, lá em 2018, logo depois fizemos uma antologia que ficou incrível, Apocalipse. Eu gosto muito dessa antologia. E logo depois eu e Fernando fizemos uma, só eu e ele, com os textos que eram tão bons que a gente não deu conta. E eu e ele preparamos uma antologia que ela era a parte da Arte do Terror, mas fazia tangencialmente parte do projeto, sabe? Inclusive o nome que ele escolheu foi Apocalipse, que era para fazer uma brincadeira com o Apocalipse. Nessa época, a gente fez uma planilha por cores, mais de 300 contos,
três organizadores diferentes que foram eleitos por um concurso. Eu, o George e a Bia. Então, cada um dava uma nota. E tem hora que a nota não vai bater, e tinha que entrar uma quarta pessoa. Eu acho que você vai criando uma maturidade e entender que não é só gosto, sabe? Porque gosto é uma coisa. Eu acho que o gosto do júri, por exemplo, com uma antologia ou com um prêmio, ele vai mandar muito. Mas tem coisas que a gente não pode correr, que é da coerência, a pessoa que consegue ter uma boa capacidade de síntese, ser objetivo, escrever bem. E a gente tem uma equipe de editoração, diagramação e revisão, sim. Mas o texto, quando ele chega mais limpo, claro que isso é muito bacana. E desse nosso projeto, tem gente que hoje está muito famosa que já fez parte. A Larissa Prado, o Tito Pratos, Rodolfo Stansky, muita gente legal. Perdoe se eu esqueci alguém, mas tem o Rodrigo Ortiz, muita gente que já participou, né? E assim, a última edição foi a primeira que eu não atuei na editoração, porque eu não tive tempo. É o Tito Pratos que fez a editoração para a gente, que é a Metal Horror, né? Então, assim, eu acho que é um projeto muito lindo. A gente, se tivesse um patrocínio ou mais artistas, por exemplo, para atuarem, porque é uma arte viver disso, né? Por exemplo, a pessoa para atuar no site, mexer no WordPress, para cuidar de rede social, é um projeto que podia até ter uma visibilidade maior. Não que nos interesse fazer isso, mas é porque hoje não consigo me dedicar mais quanto eu gostaria. Mas eu acho que é um projeto muito bacana, cara. É muito lindo, né, Marlos? A gente já suspeita. É gostoso demais. Assim, ó, eu falo, a cada vez que eu paro para poder ver Arte do Terror, eu tenho alguma ideia. Eu lembro até que teve um dia que eu falei assim, Morgana, eu já tenho na cabeça a edição 13 pronta. Assim, 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 assim. Ela fechou. Isso porque a gente estava ainda na 10 e eu já estava com a cabeça lá na 13, entendeu? Porque é isso, inspira muito. Então, Marlos, mas aquele negócio, né? Para vocês verem como as coisas são, de certa forma, interligadas, né? Como que as coisas acontecem. E se eu não vier com plot twist também, não sou eu. Eu já fui publicado na Arte do Terror, no volume 2, em 2016. Caramba! Sério? Em 2016. Bacana, na época do Fernando ainda. Lá no volume 2. E saiu na época, saiu em espanhol também. Acho que italiano e inglês ainda não tinha. O meu é a experiência. Tem duas edições que estão prontas em espanhol aqui. Ó. Tem 2 edições que estão prontas, precisando ser publicadas. E assim, não tem como a gente dar conta de fazer tanta coisa. O Marlos já está indo lá olhar, ó, se eu estou mesmo. Já está indo lá procurar. Aqui, eu acho que o César é reptiliano. Relançar tudo, né, Marlos? A gente ia relançar tudo. Então, assim, tem uma parte dessas edições que estão bem vinculadas ao projeto do Fernando também, que é um querido, e algumas que já estão direto na Arte do Terror, porque a gente não pensou como desvencilhar isso, sabe? Porque tem muito texto que é daquele momento antes. Eu falo assim, o Marlos concorda comigo, que eu sei que ele tem esse pensamento, a gente gosta de fazer tudo muito certinho, a gente manda contrato para o autor, não tem pagamento nenhum de nada, porque amanhã ou depois, se a pessoa quiser tirar o texto é dela, ela só está formando um coletivo para ser publicado, e a gente faz isso tudo muito pelo amor à arte, mas se a gente tivesse hoje como condição de publicar isso, às vezes o pessoal pede, vamos fazer um físico, a gente tem que se juntar e pagar para fazer, porque a gente não tem nenhum fomento, né? Ou mas tentar se a gente Catarse, pelo menos, né? Foi aí que surgiu a Terror em Nanquim. Eu estava lá no começo de 2020, a gente em plena pandemia. Nossa, gente, como é que faz? Quadrinho é difícil demais, né? Porque ele é muito caro, né? E Marlos e eu, a gente tinha participado de um coletivo, né? Que é um selo que não existe. Eu e o Rafael fomos os organizadores, eram 17 artistas, eu a única mulher, né? Detalhe. E o nosso editor simplesmente desapareceu no projeto, desapareceu como a parte do dinheiro, inclusive, do Catarse. A gente conseguiu 190% de apoio. Resumo da obra. Pegamos toda a unha, uma parte da equipe, né? Peguei, ajudei, fiz a editoração. O nome dele ainda está lá como editor, eu como assistente, porque foi uma coisa que eu não quis abrir mão. Ele entrou como editor, ele ia sair. O título, para mim, pouco importa. Mas aí que eu fui aprender a fazer uma editoração, fui estudar quadrinhos a fundo, fazer curso, buscar, né, conhecer do que era aquele novo mundo que se abria. E a Histórias para Não Dormir é uma revista que todo mundo gosta demais, sabe? Ela ganhou o Prêmio Eco de Melhor Quadrinho de 2019, menção
menção honrosa no Prêmio Aberte. E se a gente, com esse rolê difícil, a gente já ganhou esse tanto de prêmio, você já imaginou se a gente não tivesse essa dificuldade toda, se a gente pudesse ter usado a grana toda, porque a gente não pôde, para fazer uma capa 4x4, para fazer uma laminação melhor no papel, para fazer um lançamento foderástico, a gente não fez nada disso, porque a gente teve que entregar só o que estava previsto no projeto, porque não tinha mais grana. Olha aí, ó, o pacto. Porque o Bonitão sumiu com uma parte, mas assim, todo mundo recebeu quase 70 revistas. Foi um rolê muito bacana, a Histórias para Não Dormir. E aí, lá no começo da pandemia, eu pensei, gente, isso tem que continuar. Como que eu vou fazer para isso continuar? Aí conversava com um, conversava com o outro, bati o papo com a Marília, com o Marlos, com o Rodrigo, todo mundo. E aí eu pensei, gente, eu vou fazer isso um braço da terror e da arte do terror, porque eu tenho a confiança de um projeto que é bacana, só que aí a gente vai ter que ir para a plataforma de catarse, porque quadrinho não tem como publicar em e-book. Né? Não tem a mesma. Não tem graça. Não tem graça, né? Não tem graça. Falando a palavra é essa. Bem populista, é graça. E aí que eu criei, junto com eles todos, foi uma criação coletiva. Meu marido me ajudou a escolher o nome, Marília e ele me ajudaram com a logomarca, a Marília desenvolveu, o Rodrigo fez a arte final, surgiu o Terror em Nanquim. Convidei quase que assim, 50% dos autores são os da Histórias para Não Dormir, e algumas das pessoas que eu já gostava de trabalhar, outros vieram por osmose, indicação de um outro, e formamos um time para fazer a Terror em Nanquim. Ela hoje é um braço da arte do terror, eu não desvinculei ela em termos de site, marketing, até porque eu detesto fazer marketing, a parte de Morgana que ela não gosta, eu não sei nem colocar o que vocês colocam aí. Ninguém gosta. O site, eu não sou boa nessas coisas, entendeu? Nunca foi meu forte, não tem como. E assim, estamos aí nessa peleja, conseguimos uma parte do financiamento no Catarse, né? E a gente vai fazer a melhor revista que a gente pode. Só que o que a gente sacrificou? As nossas revistas. A gente vai ficar sem aquela quantidade de coisinha bela para vender. Aí a gente vai tentar, talvez, uma segunda edição, uma editora que, ei, gente, a gente está aqui, uma editora, né? Alguma coisa assim, um patrocínio. Eu tentei, quase consegui vender esse projeto para cinema, sabe? Eu acho que ninguém sabe disso. Estou falando agora porque olha, já passou. Exclusivo, mano. Exclusivo. A revista já está na gráfica. Eu tentei para um cineasta italiano. Ele gostou muito do projeto, viu no cartaz, me chamou. Eu cheguei a falar no grupo na época que estava tentando vender o projeto de uma certa forma. Claro que todo mundo ia ter que assinar, porque é um coletivo, né? Claro, mas, infelizmente, não deu. É um projeto que foi feito durante a pandemia, onde todo mundo segurou muito dinheiro, segurou muito investimento. Então, assim, não foi fácil. O resumo da obra é que a revista está saindo, ela está na gráfica já, a prova chega essa semana, todas as recompensas já estão aqui. Assim, nem todas as comícias que tem artista que fica de fazer e não faz, mas não tem problema não, Morgana e Marília que estão em Belo Horizonte vão terminar e vão fazer, e a gente vai entregar tudo aqui. É quase uma dupla sertaneja, né, o Marlos? Morgana exatamente. E Marília. Achou meu conto aí, Marlos? Você achou meu conto? Você procurou? Você achou aí? Não achei porque é muita coisa. Tá no volume 2. Como é que chama seu conto, César? A Experiência. Tá no volume 2. Eu já vou achar lá no Drive, vou te mandar ele original. Viu só? E eu pego um gancho para a minha próxima pergunta. César, desculpa, mas hoje eu tô te dando uma rasteira, né? Porque eu tô falando. Só porque eu te atropelei da última vez, agora você quer me atropelar também, né? Tá tudo bem, tá tudo em casa. Não, aqui o que eu ia perguntar, porque eu acho que é a primeira vez que a gente recebe alguém do quadrinho, né, de forma tão imersiva. Morgana, por que é tão. Eu sei que hoje, para um livro, vamos lá, voltando um pouquinho, né? Acho que a pandemia facilitou a publicação de e-book, não só a pandemia, mas acho que assim, muita gente começou a produzir e-book, então acho que as pessoas aprenderam a diagramar, a fazer capa, tal. Então, hoje em dia, você publica e-book de forma muito fácil. Então, hoje em dia, para você imprimir um livro, já não é mais tão atrativo, entre aspas, porque você consegue alcançar muita gente através do e-book. Mas, como você acabou de falar, o quadrinho não dá para fazer e-book. O quadrinho é impresso ou impresso e ponto final. E a gente tem visto que hoje, para imprimir um quadrinho, é quase um parto, né? Porque é muito caro, o papel tem aumentado muito, diferente de um livro, entre aspas, comum. O quadrinho é uma outra impressão, é um outro papel, uma outra gramatura, então tudo muda. Então, assim, como sobreviver, né, de forma orgânica num mercado tão caro, né? Como conseguir fazer essa mágica?
Você sabe o que você está falando. Ela não falou que é bruxa, ô Marlos? Precisa explicação, Marlos? Mosquei. Eu fui longe, você foi falando e fui prestando atenção e pensando na luta, né? Quantos mais 50 orçamentos, não é exagero. Todo mundo nos grupos que eu participo de quadrinhos falava de uma gráfica, eu ia lá e corria, falava de outra. Eu tenho as minhas preferidas, onde eu publiquei, são as minhas queridas, mas que infelizmente qualidade tem seu preço, né? Não achando que nem sempre o mais caro é o melhor, mas infelizmente. Eu acho que a literatura, né, o texto literário, ele tem uma impressão mais em conta, porque você tem ali a tipografia só e um papel bacana, uma capa bem feita, às vezes uma ilustração, uma letra capitular e pronto. A exigência ela é um pouco menor. O papel do quadrinho ele tem, porque às vezes você precisa de ter uma gravatura diferente, né? Ela tem que ter um peso, não vai vazar a cor de um lado para o outro, você vai ter uma folha fina, e às vezes você tem uma questão da página, que a arte ela vai sangrar, você tem uma coisa colorida, às vezes você tem um PIB que o preto é muito marcado, várias coisas que a gente podia ficar falando, né, as escalas Pantone todas, que a gente podia ficar falando aqui horas, mas eu acho que o mais importante do quadrinho não está tão bem como e-book, porque o e-book, se você baixa um texto em PDF no seu Kindle, no seu computador, você vai dar um zoom, beleza, você consegue ver, né? Mas quando você faz isso com quadrinho, às vezes quebra a imagem, não fica do jeito que era, você não consegue acompanhar a página no tamanho para que ela foi proposta. Eu acho que é muito mais uma questão da diagramação digital que funciona de forma diferente. Eu, particularmente, não gosto. Existem obras em quadrinho à venda, né, nos grandes players aí, mas eu não gosto de quadrinho e-book. Me falaram para a gente poder colocar as histórias para não dormirem. Ela deu uma travadinha ou sou eu? Sim, acho que sim. Mas a questão do Histórias para não dormir, eu acho que eu caí. Deu uma travadinha só, mas voltou. Deu uma travadinhas. E eu acho assim que a gente até pensou em colocar o Histórias para não dormir na ocasião, a gente mandou para todos os apoiadores, sabe, o arquivo digital, antes da revista ficar pronta, mas é porque é uma questão coletiva que a gente teve problema com ele. Se a gente fizer uma segunda edição, aí sim, a gente pode colocar em e-book se o pessoal quiser, a gente pode colocar uma segunda edição impressa, e assim, é uma outra proposta. Por exemplo, a Silente, eu e a Marília, a gente não tem vontade de colocar, porque é uma obra que ela é uma experiência em termos de sabe, da pessoa se aprofundar na relação subliminar do Poe com o universo que a gente propôs ali, onírico, sabe? Tem uma pegada muito da psicanálise que eu uso na minha forma de roteirizar, de apresentar o texto. Então, eu acho que se a gente coloca aquilo no arquivo digital, a pessoa não vai absorver a experiência toda que a gente quer que ela tenha com a revista. É uma revista colorida, então, assim, é outro trabalho. A gente não tem a menor intenção de colocar Silente, por exemplo, em plataforma digital, né? Agora, eu acho que tem coisas que cabem, sim. O WebTira, eu acho que dá para fazer, sabe? Tem alguns quadrinhos que já são preparados para o ambiente digital, que fica muito legal. E eu digo assim, os que eu produzo não foram preparados. Ela travou de novo. Deu uma travadinha. Bom, enquanto ela volta, a gente faz o que, César? Pede aquele like maroto no vídeo, né? Exatamente. Se você não travou e não caiu, dê um like, porque a sua mão não vai cair e a sua internet não vai travar por um like, uma inscrição e um compartilhamento. Aí, voltou. Voltou. Ou não voltou. Eu travei, eu tô achando que foi a minha. Deu uma travadinha, mas foi coisa breve. Mas a gente paga por uma internet boa e não recebe, né? Nossa. É verdade, isso é normal. Mas assim, o Morgana, você é a pessoa do rock, né? O headbanger. Mas ouvi falar aí que a sua vibe mesmo é livro infantil e desenho animado. Que desenho eu gosto você gosta? De desenho. Eu amo desenho animado. Eu sou aquelas que choram com Pocahontas. Amo desenho Amo. A animação é para mim. Meu sonho era ter sido, sabe, uma das roteiristas ou animadores. Eu ilustro também, mas é tão devagar o meu desenho que vai demorar 1 ano para eu fazer 2 páginas, né? Então eu falo que eu só escrevo. Mas assim, eu sou apaixonada por literatura infantil, desde literatura até livros ilustrados, quadrinhos. Eu tenho um monte de coisinha ali no cantinho. Eu tenho um livro, eu e a
né? A gente tem um selo juntos, que é o Moema, de Morgana. A gente tem uma... Deu uma travadinha de novo. De novo, é. Vamos ver se ela volta. Mas então continua pedindo para o pessoal se inscrever, para o pessoal curtir, para o pessoal compartilhar, acionar as notificações, o sininho lá, né? Exatamente. E vamos ver se a Morgana consegue agora voltar aqui. Ela travou feio. Morgana, você deu uma boa travada agora. Eu vi, eu percebi. Eu estava falando e não sei até onde eu falei. Você falando que você adora. Até Moema, é verdade. Que você adora, que você também desenha. Moema, né? Eu estava falando que o selo Moema é um selo meu e da Marília, que a gente tem a intenção de publicar só mais fantasia mesmo, né? Seja ela literatura, quadrinhos, infantil. E é uma mistura dos nossos nomes, Morgana e Marília, e também da nossa heroína, que se chama Moema. Eu estava falando exatamente isso quando eu percebi que eu travei, que a nossa heroína ela aparece a primeira vez na edição de inauguração da Terror em Nanquim, que é o número 1, Pindorama das Sombras, que é essa que eu e Marlos estamos juntos. A Marília desenha o roteiro do Marlos e desenha o roteiro meu, né? Eu tenho 2 histórias, uma com a Marília e uma com o Leander, e é uma antologia muito bacana. Mas voltando à questão do infantil, eu e ela lançamos o Amigos para Sempre, a gente lançou no FIC, que é uma história que eu fiz para as minhas filhas quando elas eram menores, mas eu só tive a oportunidade de publicar agora em 2021. A gente lançou em 22, ela já estava pronta no passado, a gente só imprimiu no comecinho desse ano, mas a gente só lançou no FIC. E foi uma opção mesmo, estava acabando de sair da pandemia, né? Colocar criança junto com esse livro, o pessoal mais novo, não era uma intenção nossa, né? Então, assim, é um livrinho ilustrado, um livrinho que traz a questão da aceitação, do preconceito, da amizade com os pequenininhos. É um livro para crianças pequenas mesmo, de 5, 6 anos. E a gente ama, porque é um livro ilustrado, depois eu vou pegar para vocês verem, é um livro ilustrado lindo, pequenininho, bonitinho, um charme. Eu falei que eu não sei fazer propaganda, tá vendo? Você falou aí, eu lembrei, César, da Nil, né? A Nil Nunes, que ela pegou também assim uma história pessoal e transformou numa história de superação fantástica, assim. Nossa, acho que eu nunca vou esquecer a história da Nil Nunes. Amigos para Sempre. Esse é o Amigos para Sempre, marcadorzinho. É uma história linda, fofa. A venda no meu site, a Hora do Jabá, né? É uma historinha linda. Opa. Aí eu também Fala tenho Suelen. Fala o site. A Suélia, a Bruna e o Frederico. Não é lindo, gente? É www.morganaalessandra.com.br, Morgana com MH, e esse H é o H de Hipólita, porque sempre me perguntam por que o H. O Marlos mostrou histórias para não dormir, mas não precisa nem de mostrar, né? Calma, já tá na mão. Peraí, ó, tá lá, ó. Tá na mão. Você falou do heavy metal, da música, eu gosto, a minha história aqui é com o Rafael Danessim, a gente tem um quadrinho junto também que ia ser lançado em dezembro, a gente vai deixar para o começo do ano, que é a Biografia do Mal, e a minha história aí é uma homenagem ao Cliff Burton do Metallica. Realmente é o que eu gosto muito. E falei para vocês da Silêncio, essa é a Silêncio. Ó, que linda. Tem o Hot na linda capa. A minha vai chegar junto com a Terror em Nanquim. Ela é impressão minha ou ela tem aquele tipo meio... Tem, não sei como é que chama aquilo, plastificado, sei lá, como é que chama aquilo. É o Hot Stamping. Sim, desculpa me plastificado, César. Nossa, que maneiro, muito linda. Essa é a que está indicada como melhor adaptação no HQ Mix e eu como melhor roteirista. Muito bacana. É linda. Eu sou suspeita, deixa eu achar a página dupla para vocês verem. Eu sou suspeita porque é uma obra assim, que foi cuidada em cada detalhe, sabe? Olha que bacana. Muito legal. É uma obra bonita. Eu acho que de todas as coisas que eu produzi até hoje, a Silêncio é aquilo que me dá mais prazer, sabe? Eu espero que a gente continue nessa condição. Mas eu falo assim, a gente tem que ter orgulho até dos nossos erros, César. Eu já falei isso para o Marlos, a gente sempre conversou sobre isso, e eu acho que ele preserva isso também ainda, né, Marlos? Eu tenho o meu primeiro livro de contos, que só tem eu na capa, tá vendo? Esse está com plástico ainda. Eu não tirei ele do ar, nem na Amazon, nem impresso, acabei falando o nome.
Mas é porque eu faço questão dos erros, que naquela época... Pode falar o nome, não tem problema, não. Pode. Eu faço questão de continuar mostrando os erros que eu tinha naquela época, porque eu quero que as pessoas vejam que eu amadureci, que eu procurei estudar, que eu melhorei. Eu acho que esse faz parte do papel do nosso leitor, né? Ele vê a primeira coisa que você escreve, ele vê que você vai amadurecendo, que você vai... Já me falaram, dá uma repaginada nele, dá uma revisada. Eu não. Quando acabarem todas as edições impressas dele, inclusive eu pretendo tirar ele da Amazon também. Eu pretendo tirar muita coisa da Amazon, talvez lançar um livro só, não sei. Mas eu falo assim, que tem coisa que a gente gosta de ter escrito, né? Independente se ele não tem uma nota 10, ele não é aquela literatura apurada, né? Que a gente hoje sabe que todo mundo cobra. Mas faz parte daquilo que você é como essência, né? Não tem como deixar para trás, não existe Faz parte do caminho, né? Faz parte da história. Mas o Marlos não tem vergonha dos erros dele, não, tanto que ele continua cometendo todos até hoje. Exatamente. Eu tô brincando. Gente... O problema, assim, como diz o Daniel do Canto do Gárgula, falou uma coisa no lançamento da Silente que eu jamais vou me esquecer. Ele virou para mim, para a Marília no dia não conseguiu estar, fomos só eu e ele. Aí ele virou para mim e falou: pois é, vocês se nivelaram um corte lá em cima com a Silente. Isso é um grande problema. Que assim, não é minha HQ de estreia, mas era da Marília, né? É a minha segunda HQ, mas é a minha primeira editoração, roteirização, tradução, tudo assim. Quando você pega o touro na unha completo, né? E a gente já nivelou muito por cima, porque é uma revista muito bonita. Eu acho que a gente tem que trazer. Então, dessa eu não tenho o que dizer de vergonha, de eu errei, não. Ela é perfeita. Só orgulho, né? Só orgulho. E a gente tem que tentar que seja daqui para frente, né, César? É igual a nossa Terror e Nanquim. O Marlos está aqui que não me deixa mentir. A gente tem na Terror e Nanquim prefácio do Oscar Nestares, a gente tem pós-fácio do Márcio Benjamin, né? A gente tem ali, hoje, para mim, os melhores artistas que estão em ascensão no quadrinho nacional. Então, assim, a gente tem uma puta obra, cara. É um negócio bonitaço. Infelizmente, as pessoas não acreditaram tanto na gente lá no Catarse quando a gente pensou, mas elas vão acreditar depois, na hora que elas verem na mão, sabe? Sim, é uma revista que tá linda. Ela vai como um presente para todo mundo que apoiou e acreditou, que acho que nem os artistas sabem, porque eu não contei para ninguém. Só vou contar na hora que chegar da gráfica. Tem um presente que é meu para todo mundo. Olha aí. Eu dei conta de bancar e colocar mais. Olha aí. Agora eu fiquei curioso para saber também. Ficou bacana, viu? Eu vou aproveitar que o Marlos acho que deu uma caída aí e que não vai ficar falando aqui, querendo tomar posse do episódio. Você lá no começo da nossa conversa, você falou que deixou a medicina de lado. Eu fiquei curioso. Você chegou a começar, você ia fazer... Qual a área que você queria fazer na medicina? Como que era isso? Como assim, funcionou? A pôr um pé, meio pé, eu falo que é meio, porque eu fiz segundo grau técnico em patologia clínica, né? E a tendência natural era seguir farmácia, bioquímica ou medicina. E meu pai queria muito que eu fizesse medicina. E eu embarquei meio que nessa ideia dele. E aí eu fiz vestibular em Juiz de Fora, na UFJF, que é a minha cidade natal, e na UFMG, em Belo Horizonte. Na UFMG eu passei da etapa, fiquei pronto, não passei. Coincidia na época, sabe? As datas eram muito próximas. Não era Enem igual é hoje, é vestibular, né? E aí o vestibular de Juiz de Fora ele era em 2 etapas. Numa semana você fazia a parte de múltipla escolha e na semana seguinte você fazia a prova aberta. E eu tinha certeza que eu não havia passado, porque a prova aberta era de biologia, química e pasme física, que eu nunca entendi. Fui entender depois, quando mais madura, porque a física, né, para muitas coisas que a gente sabe que a aerodinâmica, coisa de dente, por exemplo, dentista precisa de saber para aparelho, eu não sabia por quê. E muito nova, né? E fiz aquela prova e voltei para Belo Horizonte. Só que eu já tinha passado em psicologia na PUC. Quando eu passei em psicologia, ele era o melhor curso de psicologia do Brasil. Fui para a aula para poder começar a fazer interlocução com o professor. E eu não esperei o resultado de Juiz de Fora. E eu fiquei completamente encantada com aquela equipe, com aquela turma, sabe? Então, assim, o que me ganhou foram os colegas, foi o ambiente completamente florido da psicologia, aquele pessoal todo que gerava, sabe? A pessoa exalava empatia. E eu fui acolhida de uma forma que aqui é meu lugar. Então, eu já fazia parte daquilo, nada mais conseguiria me pegar. Eu acabei passando de segunda ou terceira chamada em Juiz de Fora, mas eu já estava em Belo Horizonte muito bem na PUC. Eu não só eu fiquei sabendo aos 40 do segundo tempo, que eu acho que nem se eu fosse de jato lá, eu não fazia a minha
ou seja, não era para ser. Sim, eu sei que dava, assim, dava para ir, mas eu não quis. Então eu abri mão da minha vaga em medicina para continuar na psicologia. Eu só disse que eu sou doida, sabe? Mas eu acho que eu não podia fazer nada além do que meu coração mandava, né? Sim, com certeza. E assim, César, você tocou no calcanhar de Aquiles, que por muitas vezes, por muitos anos, teve momentos de dúvida, de choro, de eu abraçar o joelho e pensar, será que eu fiz a coisa certa? E você sabe quem que me tirou essa dúvida? Se você prestou atenção no que eu disse, você já sabe o que foi. Nossa, eu prestei atenção, mas agora você me pegou de jeito. A literatura que me tirou a dúvida de ser médico. Sim. E voltar para a medicina, sabe? Resgatar aquele processo que eu deixei para trás, sabe? Aí chegou numa hora que eu pensei, não, eu queria fazer medicina para fazer psiquiatria, eu queria cuidar do sofrimento mental, e isso eu faço muito bem na psicologia, eu não preciso ser médica para isso. Sim. E assim, eu gostei muito a tomar consciência disso, e quem me mostrou foi a literatura enquanto leitora, gostando de thriller psicológico, sabe? Gostando de entender a mente humana, e depois quando eu comecei a escrever, porque aí eu tive consciência que eu estava nos lugares que eu tinha que estar, eu não tinha que estar lá na medicina. Eu, de alguma forma, tangencialmente, eu estava cuidando daqueles sofredores da mesma forma na psicologia. E é isso. Bacana. Aí ficou tudo bem, mas demorou um tempo, viu? Teve aquela fase de chorar no banho, né? De cócoras, né? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não tinha que ter ido embora para Juiz de Fora e ficado mas lá? As coisas são como tem que ser. Não tem Aí, jeito. na época, tudo pesou. Tinha um namoradinho, uma pessoa em Juiz de Fora que eu gostava muito, mas tinha uma em Belo Horizonte que eu gostava também, sabe? Olha aí. E, na época, eu era muito eu não sabia quem que eu escolhi, eu acho que tudo ficou na minha cabeça assim. Meu pai querendo que eu fizesse medicina, minha mãe falando, pode fazer o que você quiser. Aí minha avó vira para mim, minha rainha, faz o que seu coração mandar. Não importa se ninguém quer que você faça psicologia, faça psicologia. E ela morava perto da PUC aqui em Belo Horizonte, sabe? Sim. E assim, quase em frente à PUC. E meu tio tinha estudado na PUC também, ele faleceu de Covid também ano passado. Poxa. Então, assim, hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Fui para psicologia, continuei. E assim, falando de assuntos que ninguém nunca te perguntou, eu acho que isso ninguém te perguntou, vou fazer uma pergunta bem aleatória. Fiquei sabendo, disso é verdade ou não, mas que você não come peixe, que você não gosta de peixe. Não como. Então você não come sushi. Até nisso a gente é parecido. Porra, tu também não come sushi, Marlos? Não, então, mas aí que tá. Eu sou um não comedor de peixe esquisito, fajuto. Por quê? Eu não como o peixe na rotina, mas a comida japonesa eu como, preferindo até os que não tem salmão e tal, mas eu como, entendeu? Mas agora o peixe mesmo na refeição. Mas por que essa aversão ao peixe? Tem alguma... Você que é psicólogo... Na verdade, eu sou alérgica a peixes e eu sou alérgica a peixe. Eu já fiz tratamento para não ser. Tentei comer... Um pouco antes da pandemia, começo da pandemia, eu tentei comer peixe de água doce e fiz aquelas injeçõezinhas né, que você faz com o alergista. Sim. Mas, além de não ter funcionado, eu fiz muito pela memória do meu pai, que meu pai gostava muito de pescar. Ele morava em Valadares. Caramba. E ela deu uma travadinha de novo aí, Marlos. Mas do lado... Voltei? Voltou. Peraí, você falou que por causa do seu pai, que ele gostava de pescar. Que o seu pai gostava de pescar. Exatamente. E foi meio que uma forma de me aproximar dele. Toda vez que eu ia para a casa dele, ele queria fazer peixe para mim. Ele pescava o peixe para que eu comesse, e eu não podia comer. Então, assim, desde pequeno eu tenho alergia, sabe? É uma coisa que não é de hoje. E, assim, lá em casa muita gente tem. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu fiz nela o exame para entender se elas também tinham. As duas também têm as mesmas alergias que eu. Caramba. Meu marido não come peixe por opção, ele não gosta. A minha filha mais velha se tornou vegetariana com 11 anos, hoje ela tem 16, 17, então, assim, tem 6 anos, e ela quer se tornar vegana. Eu também tenho intenção de parar de comer carne, sabe? Eu não comi ainda porque eu preciso realmente melhorar a minha forma de me alimentar, para eu equilibrar todos os nutrientes, para eu poder dar conta de tirar a carne. Tem meio que uma enrolação da minha parte, que a Vitória foi lá e passou a perna em mim e conseguiu fazer tudo que eu queria. O criador supera... Como é que é? Criatura supera o criador. Criatura supera o criador. Não, mas tão novinha ela tomar essa decisão e escolher... É interessante, sim, bem bacana. Sim. Não, calma aí. Agora, ser vegano tem que ter muita força de vontade, porque eu vou te falar. Além de bala na agulha, né? Além de bala...
Porque tudo que é prato ela é vegano só vegetariana, ela não é vegana ainda, não. Então, mas ela está querendo tem muita ser, né? coisa que ela consome. Eu sei, é por isso que eu falo com ela, César. Eu falo com ela, mamãe não está rica ainda não, minha filha. Fica no vegetarianismo, vamos para o veganismo aos poucos, né? Vegano não é fácil, não. Ô, Morgana, fala o nome das suas filhas para o César, porque aí você vai entender o que é opinião, o que é postura, o que é essência. Ih, travou. Voltou. Victoria Manuela, que é a que fez 17, e Isis Valentina, que é a que tem 14. E tudo teve a numerologia, tem o porquê. Victoria é de vitoriosa, e Manuela é vinda do poder de Deus, né? E Victoria por causa da deusa Victoria, ou deusa Nice, né? Que cada um é o símbolo da Nike, inclusive. E Isis porque é a deusa da magia suprema, e Valentina porque é valente e valorosa. Então, assim, tudo foi escolhido porque tinha que ser. Alessandra Hipólito tinha que escolher um nome foda para as filhas, né? Chegou aos meus ouvidos que você estagiou em um manicômio. Quero saber se isso realmente procede e se sim, como foi a experiência, como foi trabalhar num local desses. E se você usa isso também. Na verdade, eu não estagiei não, foi mais de um. Porque na minha época de faculdade, em cada semestre, a gente tinha a proposta de fazer estágio um tipo de, vamos colocar assim, de linha de trabalho de entidade. As minhas sempre foram pelo ambiente psiquiátrico, porque é o que eu queria desenvolver até então. O meu sonho de carreira era ter trabalhado no hospital psiquiátrico. Só que quando eu me formei, não teve concurso, não teve oportunidade, eu fui seguindo pelo consultório e pela organizacional. Enfim, na época eu fiz estágio no Sersan, que é o nosso... como que eu vou te explicar? Tipo um SUS mesmo, atendimento psiquiátrico dentro do SUS. Fiz no Raul Soares, no Galba Veloso, no André Luiz, que são hospitais psiquiátricos aqui de Belo Horizonte, sabe? E num deles eu acompanhava a professora, sempre ajudava nas aulas, era uma espécie de monitoria. E assim, na verdade, em 2 deles, mas um deles eu fiquei perdida dentro do hospital um dia quando eu cheguei, sabe? Fiquei perdida, na hora que eu vi, eu estava no meio da aula psiquiátrica feminina. E assim, elas gostam muito de cabelo, eu sempre tive muito cabelo comprido. Elas pegavam, elas acham que cabelo é ouro, elas pegavam, passavam a mão, sabe? Elas queriam passar a mão no meu rosto. Foi uma experiência diferente. Eu era aluna do 3º, 4º período, eu te confesso que eu ainda não entendia muito bem o que era o sofrimento mental, o que aquilo representava. Então, meio que passou batido, continuei a vida, fomos em frente. Só que no próximo estágio que eu fiz, que era numa instituição um pouco mais... não é dando peso às coisas, mas era uma instituição que tinha... os internos talvez eram um pouco mais sofredores, né? E tinha um peso diferente. Eu lembro que no meu dia de entrevistar um detento, né, uma pessoa que estava interna, me colocaram logo um paciente psiquiátrico, que é aquele que matou Jesus, Maria José e o Camelo, né? Então, assim, foi muito difícil. E nessa mesma instituição, eu me lembro que essa professora parecia muito com a minha mãe, fisicamente, sabe? E essa professora me deu a chave e pediu para buscar alguma coisa numa ala tal. E eu achava que a ala tal era, vou entrar, um escaninho, não imaginava que a ala, né, gente muito novo, a ala era chegar lá e estar dentro da ala psiquiátrica. Aí vou eu, toda feliz, né com os 18, 19 anos de idade, satisfeita da vida, tranquila, entrei na ala. Só que assim, elas fizeram a mesma coisa que haviam feito comigo no Galba, mas no Raul, elas queriam pegar no meu cabelo, pegar na minha mão, pegar minha unha e tirar. A unha comprida, tirar a unha para pôr nelas. Aí teve uma que queria tirar meu olho para pôr nela, a outra pegava o cabelo, vamos na cabeça, sabe? Foi muito assim desesperador, porque eu não tinha a maturidade. Legal sua professora, né? Eu não tinha uma maturidade para conduzir. E aí teve uma delas que estava sentada, ela estava meio que acamada, ela estava não era uma cama, era tipo uma chaise longue que ela estava encostada, que ela me puxou, ela queria me pegar. Aí eu, de alguma forma, né, eu falo que a gente tem um momento de lucidez. E a gente começa a pensar, eu tenho que pôr para pensar tudo aquilo que eu estou estudando. Aí eu comecei a conduzir a coisa de uma outra forma, voltando às respostas, elas iam falando, eu devolvia, aí ela falava uma coisa, eu conduzia com um corte, né? Que depois eu fui entender que nada mais era que eram técnicas de você acolher e trabalhar aquilo numa sessão terapêutica, e de alguma forma que eu falo que ali que eu descobri que eu tinha
tato e talvez habilidade para conduzir o sofredor mental, eu consegui sair daquilo ali muito bem e consegui conduzir por outras vezes. E foram várias vezes. Na semana seguinte, no mesmo lugar, eu fui atender uma pessoa sozinha. Foi meu primeiro atendimento, sabe, face a face com uma pessoa, e eu e ela sozinha no consultório. E ela começou a delirar. Só que aí eu comecei a acreditar no delírio dela, porque eu não tinha treinamento suficiente. Não tinha aí manha, chegou né? uma hora que eu olhei, a luzinha acendeu, isso é delírio, ela está delirando e você está entrando. Aí você volta para a cadeira do condutor, né? Você volta a ser o profissional da área de saúde, aí você conduz aquilo numa linha, e assim, é engraçadíssimo, porque a linha que define a questão que a gente vive, né, que a gente se diz normal, né, do sofredor mental, do paciente psiquiátrico, ela é muito tênue, porque são pessoas como nós, que por algum motivo, em algum momento, elas tiveram alguma passagem na vida que as levou a estar ali. E às vezes a gente, sem querer, entende que aquele outro está muito perto da gente, e você abre uma porta que você tem que abrir, mas você tem que saber fechar. E eu acho que é isso que a formação, né, na psicologia me fez entender, que eu tinha que saber fechar a porta na hora certa, porque senão eu vou permitir entrar mais do que deve. Aí, em vez de ajudar, eu vou atrapalhar. Mas, assim, essas foram as minhas atrapalhadas nos hospitais psiquiátricos que a gente fazia, César. Uma psicóloga muito louca. Não, mas até que não era, não, nem era, não. Pois é, para fechar essa coisa, porque eu sempre gostei de estar muito próxima das pessoas. Eu acho que já que eu estava ali, o pegar no meu cabelo não me incomodava, o sentar no chão, porque tinha uma senhorinha que não levantava, ela queria ser atendida sentada no chão igual o índio Apache, eu sentava e conversava com ela. Eu nunca tive esse problema, sabe? Eu sempre acho que eu tenho que entrar na realidade do outro para ele se abrir, mas isso é uma coisa minha e nem é da questão do julgamento se o que é certo e o que é errado, isso é a minha forma de conduzir as coisas, né? E eu me lembro que na clínica de psicologia da PUC, a gente tinha cada semestre um paciente, 2 ou 3 para atender, e eu sempre tive muita sorte com as pessoas que eu fui atendendo ao passar dos anos. E às vezes um colega brincava, nossa, dá sorte, se eu só atende caso cabeludo, eu fico atendendo aqui a pessoal que a mulher quer separar do marido, coisa boba. Eu atendi gente que tentou suicidar, eu atendi gente com câncer terminal, eu atendi mulher que apanhava do marido e perdeu parte do cérebro, tudo que você pensar, eu atendi. Caraca. Então, assim, eu fui agraciada com a possibilidade de ter um orientador, né, um condutor muito maravilhoso, que era o Esquipe Cunha Lobo, já falecido, que é um dos papas da psicologia humanista no Brasil. Então, assim, ele me conduziu de uma forma muito serena. E ele sempre falava comigo, que eu nunca me esqueci, que onde tiver uma pessoa e a serenidade de um psicólogo para acolher, existe uma relação de ajuda. Então, você não precisa fazer mais do que isso. Claro que a gente estuda para fazer isso tudo, mas, em tese, objetivamente falando, a receita ela é simples. Então, assim, e essas pessoas, elas continuaram sendo minhas pacientes por anos a fio no meu consultório. Quer dizer que criou aquela relação de transferência e de contra-transferência. Foi uma relação que deu certo, né? Com certeza. E para complementar, você utiliza essa experiência nos seus escritos? Eu ia perguntar isso, César. Assim, porque você teve, como você falou, né, pacientes que passaram por coisas terríveis. Sim, são muitas experiências diferentes. Você leva isso para sua escrita de terror, não? Levo em alguns momentos. Eu acho que tem sempre um easter egg de algo que é meu ali. Eu acho que toda escrita ela é muito catártica, né? Eu acho que os nossos textos, eles são assim, sejam eles textos literários ou texto roteiro para o quadrinho, acho que o Marcos concorda comigo, a gente coloca algo que é algo da gente. Quem me conhece muito bem vai achar, às vezes é uma data de nascimento, é o nome de alguém que importa, uma cidade que eu morei, um lugar que eu frequentei, sempre tem algo que é meu mesmo, isso é meu. Eu sempre ponho um easter egg desse no meu texto. Mas, para além disso, eu tenho texto, sim, tem na antologia Paralise Somni, que o Marlos também está comigo. O Marlos está sempre comigo, que é uma antologia que ficou incrível também pela Luva Editora, que a gente tem prefácio do Marcos de Brito, cineasta de terror maravilhoso, né? E ali eu conto um caso real, sabe? Ali eu conto um caso real. Eu acho que tem uma antologia também que saiu pela Luva,
que é a hora morta, que também tem um caso real. Eu tenho uma no livro da Abeste, que é um caso real. Eu vou colocando, mas eu mudo algumas coisas, porque eu tenho que preservar a identidade, né, e o sigilo da conduta profissional. Então, eu mudo alguma coisa, nomes jamais vão ser ditos, nem a situação que ela foi vivida. Porque, às vezes, se você conta o caso, você está contando, revelando quem é, né? Então, assim, eu tento, de alguma forma, maquiar aquilo para colocar. Mas eu acho que a realidade, né, aquilo que a gente vê entre o real e o simbólico, né, que a gente vai, de alguma forma, transformando em história, ela é fronteiriça. Em algum momento, algo vai vazar ali. Tem muito que é da gente. Eu acho que todo escritor faz isso. Você também escreve, você sabe disso, né? A experiência ela é muito particular e a gente conta histórias que a gente viveu ou que ouviu, não tem como. Isso é verdade. Olha, vou te falar aqui, 1h26, parece que a gente está aqui há 15 minutos. Surreal a quantidade de assuntos que a gente vai puxando, quantidade de perguntas que vão surgindo e respostas, mas, como tudo que é bom acaba, estamos chegando ao fim de mais um episódio fenomenal e fantástico. Nossa, eu estou aqui, dá vontade de, assim, de fazer o parte 2, porque são muitas histórias, graças a Deus, né, César? Acho que até aqui a gente já passou aí dos 60 episódios e a gente não teve um episódio que a gente fala assim, não, esse aqui eu quero esquecer, porque às vezes a gente tem... eu vou citar de novo o Oscar, ele falou que ele tem um livro que ele não fala que é dele, ele não coloca na biografia, na contagem dele, tal, por motivos que ele explicou. Se você quer saber, assista lá o episódio do Oscar. Mas todos os episódios a gente tem ali uma coisa bacana, uma lição, uma história, um aprendizado, e hoje foi um com muitos, foi um episódio muito, muito plural. Eu vou assistir esse que eu quero saber. Assiste, porque está muito bom. A gente faz aqui assim, né? Mas eu acho que vocês tiveram um bom gosto, né? Vocês acertaram a mão. Teve muita gente legal aqui, né? Nossa, muita gente boa. Somos privilegiados. E muitos ainda virão. Muita gente boa já está programada. Exatamente. Não, eu vou me despedir. Mas nada mais é que a lei da reciprocidade, né? A gente errou um pouquinho na mão, Morgana. Ali pelo episódio... Não é? Não, com certeza. Falamos juntos, eu acho que está dando um delay. Tá dando um delayzinho, sim. Mas eu tô falando assim, que a gente errou um pouquinho na mão. Ela tá aí? Tá online? Tá. Tô aqui. Tá. A gente errou um pouquinho na mão ali pelo episódio 6, mais ou menos, sabe? A gente chamou do Will, né? Do Will. Tal de Marlos Quintanilha, sabe? Ali no episódio 6. Aí, mas tudo bem. A gente não acerta todos. Eu vou me despedir, passo para o César e o César devolve para você. Tá bom? Morgana, foi um prazerzão, aqui, muito bom. Só para completar, assim, antes de você despedir, eu vou falar o que deu delay, que eu ia falar assim, que a questão da reciprocidade, da lei da reciprocidade do universo, é a conspiração, a lei que rege talvez a minha amizade, carinho e amor com o Marlos, que certamente vai passar a ser contigo, César. Os iguais, eles se atraem, a energia, ela vibra na mesma frequência, então vocês não poderiam trazer gente que não tem a mesma energia de vocês, então vocês estão de parabéns pela forma de conduzir uma entrevista, um bate-papo que tem que ser dessa forma, tem que ser leve. E assim, o César me perguntou coisas que ninguém nunca perguntou, que é um prazer falar da gente, né? A gente está contando as nossas histórias. A gente que é escritora, a gente nunca fala das nossas histórias. A gente conta as histórias que a gente viveu. Mas você me deu a oportunidade de falar das minhas histórias. Então, isso é demais. E Marlos e César, muito obrigada por tudo. Foi ótimo, adorei. Gente, foi um prazerzão, foi muito bom estar aqui. Você que ouviu, que assistiu, não se esqueça de se inscrever, dar seu like, compartilhar, porque foi fantástico. Mais um episódio fantástico. César, encerra aí, fecha aí, para poder a gente seguir, né? Liberar a Morgana, mas foi um prazer, Morgana. As portas estão abertas. Volte sempre que quiser e puder. É isso aí. Obrigada, viu? Eu agradeço demais também a presença da Morgana, um bate-papo muito bacana. É como ela falou, né, no bastidor, né, antes da gente começar a gravar, ela falou assim, poxa,
tinha tido uns contratempos, nem tinha entendido que era para janeiro, e realmente vai ser em janeiro que vai estar passando isso aqui, mas a gravação foi antes. Ela, mas tudo confluiu, que eu tinha justamente 2 horinhas de boa hoje, e vai ser essas 2 horinhas que eu vou dedicar aqui com vocês, 1h30, na verdade. Então, eu agradeço demais pelo seu tempo, pela sua participação. A gente viu aí que como multiartista, multitarefa, né? Pode colocar Morgana Bombril, sobrenome, né, Marlos? Realmente não deve ser fácil arrancar uns minutos teus, então eu agradeço muito. E agradeço também a presença do Marlos. Eu que agradeço. E eu vou deixar as últimas palavras para a Morgana, para ela se despedir da gente. Ótimo. Obrigada, viu, César? Obrigado, Marlos. Obrigada a quem vai estar nos assistindo, né? Tudo foi como tinha que ser, o universo conspirou a nosso favor, que a gente tivesse nesse encontro, como diria Fernando Sabino, um encontro marcado, né? Tínhamos que estar aqui juntos. E assim, espero que as pessoas curtam o nosso bate-papo, ouvir um pouco das nossas histórias, né? Porque todos nós contamos histórias, e a vida é isso. A gente compartilhar as nossas vivências. Quem quiser bater um papo mais depois, as minhas redes sociais são todas essas que estão aqui em tela, Morgana Alessandra, como o meu site também, morganaalessandra.com.br. Tem muita coisa bacana vindo por aí, muita coisa com o Marlos, né? Procure os nossos trabalhos nas redes sociais, Arte do Terror, Terror e Nanquim, Morgana Alessandra, e é só agradecer. O trabalho de vocês é um trabalho muito íntimo das pessoas, muito fácil, muito palatável, né? Uma palavra que combina muito bem, e é isso. Muito obrigado, um abraço, gratidão e um beijão para todo mundo que nos viu. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, gente. Tchau.